Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, amados irmãos presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e pela Web Rádio Ativa. Hoje a Igreja no Brasil celebra esta grande solenidade em honra à Virgem Maria, a Mãe de Deus. Eu digo no Brasil porque originariamente a data para celebrar a solenidade da Assunção da Virgem Maria é dia 15 de agosto. Então no mundo inteiro se celebrou no dia 15, mas no Brasil, para que mais pessoas possam participar, a gente celebra no domingo seguinte. Mas no dia 15 nós temos muitas cidades cuja padroeira, muitas cidades que é feriado e que temos grandes peregrinações e festas em honra à Virgem Maria, não somente no título de Nossa Senhora da Assunção ou Nossa Senhora Assunta ao Céu, mas principalmente aqui no estado de Minas Gerais, nós temos as grandes festas de Nossa Senhora da Abadia, muitos de vocês conhecem. Mas também a Nossa Senhora da Glória, ou seja, aquela que alcança a glória dos céus por méritos de seu Filho Jesus Cristo. Assim como também nós caminhamos na busca da glória dos céus, não por mérito nosso, mas por mérito daquele que deu a vida por nós na cruz. Antes de falarmos da liturgia propriamente dita, eu sempre gosto de fazer uma diferenciação para a gente poder entender bem. Nós temos dois mistérios da pessoa de Cristo, da Virgem Maria, da Sagrada Família, que nós contemplamos quando rezamos o rosário, né? E a gente não causar a confusão quando a gente disser a palavra Assunção com a palavra Ascensão. A palavra Ascensão é também uma solenidade da Igreja, mas é uma solenidade que se refere à subida de Jesus aos céus. E se chama Ascensão porque Jesus é Deus, então ele sobe aos céus por força própria. Está lá no Evangelho de São Lucas e no início do livro dos Atos dos Apóstolos, esta passagem da Ascensão, que também é o segundo mistério glorioso para aqueles que gostam de rezar o rosário ou o terço, lembram muito bem. Quando eu falo a palavra Assunção, também significa subir, também significa elevar-se. Só que aqui no caso, Maria não é Deus, então ela não sobe por força própria, mas ela sobe pela força de Deus, pelos anjos que Deus envia para que faça dela assunta ao céu. E esta Assunção de Maria é o quarto mistério glorioso quando nós rezamos o terço ou o rosário. Feita esta diferenciação, olhando para esta passagem do Apocalipse de João, nós vemos que, primeiro, Maria é a imagem da Igreja. Olha que bonito, né? Maria, imagem da Igreja, que hoje glorificada na sua Assunção, porque Maria é a criatura que atinge a plenitude da salvação até a transfiguração. Essa mulher vestida de sol, essa mulher coroada com 12 estrelas, é a mãe que nos convida, é a mãe que nos espera para também fazermos com ela o encontro glorioso no céu. É a imagem da Igreja porque perseguida, porque não entendida, porque incompreendida, e nós vemos principalmente a raiva da mulher, a perseguição contra a mulher, por causa do Filho. A Sagrada Escritura deixa isso bem claro, e a gente não pode esquecer. Eles queriam matar o Filho, e por isso perseguia a mulher. E a gente lembra muito bem essa passagem no nascimento de Jesus, quando Herodes, representando esse mal do mundo, queria ele reinar sozinho como inimigo que era hoje, então precisa destruir o Filho de Deus, e por isso que ele queria matar a criança, e por isso que
Maria tem que fugir para o Egito, que nós bem conhecemos esta passagem. Depois, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele nos adverte de que se todos nós morremos no pecado por causa de Adão, em Cristo Jesus nós nos salvamos, nós revivemos, porque Ele, Cristo, é a primícia da ressurreição. Ele, com a sua ressurreição e ascensão, abre novamente as portas dos céus que havia sido fechada pelo pecado de Adão. E olha que bonito fazer esta comparação. Muitos teólogos chamam Jesus de um novo Adão, porque é aquele que vai nos devolver a vida em Deus. Olhando para a figura da Virgem Maria, nós nos perguntamos: o que fez a diferença na vida de Nossa Senhora? O que fez a diferença na vida dessa mulher? É a mesma coisa que deve fazer a diferença na tua vida, na minha vida. Ou seja, ela se abriu à ação do Espírito Santo. Ela deixou que o Espírito Santo tomasse conta da sua vida, trabalhasse. Ela não titubeou, ela não duvidou, embora talvez não entendesse. Mas ela aceitou de coração a grande missão. E ela traz então um grande ensinamento para todos nós, que ao invés de ficar assim, pensando na missão, nós vemos no Evangelho que ela sai na missão da solidariedade. Ela vai ao encontro daquele que necessita, daquele que precisa, aqui simbolizado pela figura de Isabel, uma anciã que está grávida e que precisa de ajuda. Então, um dos primeiros sinais de que você está deixando o Espírito Santo trabalhar em você, é quando você sente vontade, é quando você sente-se impelido em ir na direção daquele que precisa. E não só na direção daquele que precisa de bens materiais, não, porque a gente fica pensando que é sair distribuindo cestas básicas. Não, isso também, mas não é só isso. É ir na direção daquele que está doente, que precisa de uma oração. É ir na direção daquele idoso que está acamado, que precisa de um abraço, de uma visita, de uma palavra de consolo, de conforto. É ir na direção daquele que está vendo desmoronar o seu casamento, as suas relações familiares, que está tendo um filho preso, um filho na droga, dar-lhe palavras de consolo. É esta solidariedade que o Espírito Santo nos impulsiona e que aqui nós vemos neste Evangelho, impulsionou a Virgem Maria. Eu sempre lembro, né? Maria, na sua humildade, por isso que ela é a serva humilde do Senhor. Você já imaginou, se você recebesse a notícia que você ia ser mãe de Deus, que você ia ser mãe do Salvador, mãe de Jesus Cristo? Nossa Senhora não procurou holofotes, mesmo que tivesse naquela época. Mas eu fico imaginando se Nossa Senhora não fosse a humilde serva do Senhor, e nos dias de hoje recebesse uma notícia dessa, talvez a primeira coisa que ela corresse a fazer fosse pegar o celular, hashtag Mãe do Salvador, e já ia postar para todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, não sei o que, a Mãe do Senhor. Acabei de receber a visita do anjo aqui na minha casa. Não, ela não fez nada disso. Ela não falou nem para as vizinhas. Ela simplesmente, no silêncio do seu coração, saiu na missão da solidariedade. Então ela nos convida também a isso. Quando Deus dá uma missão para nós, arregaça as mangas, vai e faz a missão. Não tem que ficar colocando na rede social o que você está indo fazer, porque aí você está querendo aparecer e não querendo ajudar o próximo. Depois, é bom a gente lembrar, né, que quando nós homens descobrimos nesta vida a nossa verdadeira vocação, aquilo que Deus quer que realmente nós façamos, o céu já começa a acontecer em nós. Nós nos vamos encher do Espírito, porque aqui nós vemos que quando Maria chega perto de Isabel, a palavra de Deus diz assim: Isabel ficou repleta do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, quando a gente fica perto de Nossa Senhora, nós também ficamos repletos do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Maria é a esposa do Espírito Santo. Eu cansei já de falar aqui e repito para vocês.
A gente aprende muito com o povo antigo. Aquelas senhorinhas lá do século passado, porque eu nasci lá no século passado, quando elas rezavam o rosário, daquelas contas de Santa Maria que nascia lá no Brejo, né? Elas ficavam lá, pegavam a cruz, segura a cruz e reza o credo. E aí depois tem uma primeira bolinha, reza o Pai Nosso, não é isso? Aí depois, não tem 3 bolinhas junto? Elas falavam assim: esta primeira Ave Maria vamos rezar para Nossa Senhora. Olha só, para Nossa Senhora, a mãe de Jesus, a mãe de Deus. Pegava a segunda bolinha, vamos rezar esta Ave Maria para Nossa Senhora, a filha de Deus. Depois pegava a terceira bolinha e vamos rezar esta Ave Maria para Nossa Senhora, a esposa de Deus, esposa do Espírito Santo. Então olha que coisa bonita, essa mulher, ela é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ela é filha de Deus, ela é esposa do Espírito. Será que tem alguém que tem mais intimidade com Deus do que Nossa Senhora? Então, quando nós estamos junto de Nossa Senhora, ela nos enche do Espírito, como aqui Isabel se encheu do Espírito. E por estar cheia do Espírito Santo de Deus, Isabel reconheceu os méritos de Maria no sentido de que, quando ela diz: eu não mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Meus irmãos, não somos nós católicos que inventamos que Maria é mãe do Senhor, não. É a palavra de Deus que traz. Qualquer Bíblia, pode pegar Bíblia protestante, Bíblia católica, que vai estar escrita a mesma coisa. Isabel disse: a mãe do meu Senhor veio me visitar. E a Igreja Católica continua dizendo até hoje: a mãe do Senhor está conosco, ela intercede por nós. Hoje celebramos a sua assunção aos céus. E aqui naquele instante, Maria estava grávida. Maria estava com Jesus no seu ventre. Por isso que a gente diz, né, que aquele caminhar de Maria da sua casa até a casa de Isabel foi a primeira procissão eucarística, porque naquele momento ela era um ostensório, porque ela trazia Jesus dentro dela. Ela era o ostensório, porque dentro dela estava a Eucaristia, o pão vivo, aquele que alimenta, aquele que dá vida. E você precisa pensar quando você entrar na fila para comungar, porque quando você comunga, você também se torna um sacrário vivo. Você também se torna portador de Cristo. Isso é muito sério e nós não podemos, então, banalizar, nós não podemos fazer brincadeira disso, porque é muita bênção, porque é muita graça, que nós devemos dizer como Isabel: não somos merecedores, mas Jesus quer que seja assim. Esta solenidade que nós celebramos hoje é em virtude dos méritos de Cristo, como eu disse, porque Ele quis aquinhoar a sua mãe com tão grande honra, com tão grande graça, porque desde os primeiros séculos, a gente lê tantos escritos da época, mas saindo da Bíblia, quando na cruz, a partir daquele momento da cruz, quando Jesus entrega a mãe dele, Maria, para que João cuidasse dela. Naquele momento, João simboliza toda a humanidade, e ela simboliza então a mãe da humanidade. Ele leva para casa para cuidá-la. E os apóstolos todos, dizem todos os escritos e a tradição da igreja, chamavam Maria de mãe. Pedro chamava Maria de mãe. Barnabé chamava Maria de mãe. Mateus chamava Maria de mãe. João chamava Maria de mãe. Por que você não quer chamar Maria de mãe? E quando ela morre, todos eles estão ali chorosos, porque partia a mãe. Aí vocês vão perguntar para mim assim: ué, mas não está dizendo que ela não morreu? Que ela subiu? Não, peraí. Vamos entender esse dogma da Assunção da Virgem Maria. Quando o Papa Pio XII coloca, vocês encontram isso na internet, encontram isso na liturgia das horas, quando ele escreve a bula, ele diz claramente, inclusive lançando mão de escritos de São João Damasceno, um santo da igreja que escreveu muito sobre Nossa Senhora. Então ele vai dizer, né, que Deus não deixou que o corpo de Maria conhecesse a corrupção da morte. O que significa isso? Ou seja, que fosse destruído. Mas nós, ao olharmos para a tradição, nós vamos verificar que as igrejas orientais,
que estão em plena comunhão com o Papa Francisco, e também as igrejas ortodoxas, e até os muçulmanos respeitam a Virgem Maria com grande devoção. E aí, às vezes nós somos acusados, mas nós somos muito desleixados com Nossa Senhora. Porque a gente trata Nossa Senhora de qualquer jeito. É Maria para cá, Maria para lá, como se é Maria, como se fosse a vizinha. Os orientais não, eles nunca falam Maria. Eles sempre falam a Santíssima Virgem Maria, a Beatíssima Virgem Maria, a Grande Virgem Maria. E todas as vezes que eles pronunciam o nome da Virgem Maria, eles fazem reverência. A Beatíssima Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria. Tamanho respeito que eles têm por ela. Então a gente pode dizer que nós estamos atrás. Nós devemos ser mais devotos da Virgem Maria. Devemos amar mais a Virgem Maria. E não precisamos ter medo de amar a Virgem Maria. Porque eu pergunto para vocês podem até levantar a mão. Tem alguém aqui nesta igreja que ama Maria mais do que Jesus Cristo? Levanta a mão. Quase levantou, mas não levantou, graças a Deus. Não tem. Ninguém amou Nossa Senhora mais do que Jesus Cristo. Então, se Ele amou, e se nós somos imitadores de Cristo, também devemos amar sem medo algum a Virgem Maria. Ela, na sua humildade, nunca quis ocupar o lugar de Deus. E nós, na nossa devoção também, nunca vamos colocar Maria no lugar de Deus. Porque sabemos o lugar que ela ocupa na igreja, o lugar que ela ocupa no nosso coração. São Luís Maria Grignon Montfort, encerrando esta reflexão, também é um santo que escreveu muito sobre Nossa Senhora. Inclusive, escreveu um tratado chamado o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, Mãe de Deus. E ele diz uma coisa muito importante. Ele diz assim: Deus reuniu todas as águas e chamou de mar. Deus reuniu todas as graças e chamou de Maria. Olha que coisa linda. Os teólogos vão perguntar, mas por que Deus foi escolher uma menina pobre, uma menina simples, não morava num palácio, na cidadezinha pequena? Porque Ele queria humildade. Porque Eva, através do seu orgulho, da sua soberba, Eva, através da sua desobediência, trouxe o pecado. E Maria, através da sua obediência, através da sua humildade, ela traz a salvação. O contrário. Por isso que, se vocês prestarem atenção, Eva é o contrário de Ave. E a saudação do anjo é Ave. Ave Maria. E não Eva Maria. Ave Maria. Porque Eva é o contrário. Para nos ensinar que ela trouxe a salvação. Maria, ela vai, Santo Irineu, outro grande santo da igreja, vai dizer, a humildade dela desatou o nó que Eva tinha colocado na nossa vida. Maria, então, desata esse nó. E eu encerro concluindo com outro grande santo da igreja, doutor, que hoje, uma feliz coincidência, a igreja celebra o seu dia. Hoje, dia 20 de agosto, a igreja celebra São Bernardo de Claraval. Esse monge cisterciense, e ele vai dizer uma coisa bonita: nunca se ouviu que alguém tivesse recorrido à intercessão da Virgem Maria e tivesse ficado sem resposta. Pensemos nisso quando nos dirigimos pedindo a intercessão de Nossa Senhora como mãe e como mestra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.